Olá, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia de Arthur Schopenhauer, que nasceu em Danzig, na Prússia, em 1788 e faleceu em Frankfurt em 1860. A nossa abordagem visa fornecer alguns conceitos fundamentais para entendermos a filosofia da arte de Nietzsche. Trata-se de uma abordagem que tem um direcionamento específico, que é a estética de Schopenhauer, de modo a fazer uma passagem para as reflexões ulteriores de Nietzsche sobre a tragédia grega. O mundo é minha representação. Frase inicial de O Mundo como Vontade e Representação, de Schopenhauer, enfatiza o caráter fenomênico do mundo, em acordo com a perspectiva kantiana. Este livro de Schopenhauer será a base para as nossas reflexões. Ele contém muito do que é necessário para a gente entender as reflexões de Schopenhauer que influenciaram a concepção de Nietzsche sobre a arte. E essa primeira frase, o mundo é minha representação, demonstra o quanto é que Schopenhauer deveu a Kant as suas reflexões iniciais. Muito do que Kant concebia na crítica da razão pura será retomado por Schopenhauer nessa sua articulação conceitual do mundo como o espaço em que nós fazemos nossas representações a partir de nossas intuições de espaço e tempo, de nossas categorias, de nossos conceitos em geral, de modo que muito do que Kant concebia como a natureza submetida às leis do entendimento, agora será retomado a partir de outros conceitos, mas que mantêm a mesma ideia fundamental. Tal como em Kant, a natureza como fenômeno está submetida às leis do entendimento, para Schopenhauer, todo o âmbito das representações é regido pelo princípio de razão suficiente, condensado na ideia de nada ocorrer sem motivação intrinsecamente racional. Então, todo o âmbito da experiência possível, o âmbito da nossa representação conceitual e mesmo a ação moral, tudo se dá no âmbito da nossa articulação como seres de representação, em que nós representamos o mundo, e isso é tudo que nós temos neste âmbito das nossas vidas, das nossas ações em geral. Não que o mundo seja uma ilusão, ou seja, uma mera representação, como se fosse um jogo de nossas faculdades sem que correspondesse a nada de substantivo. Na verdade, o objeto é ele próprio uma forma de representação. E é isso que vai pautar este horizonte em que tudo se articula racionalmente, em que tudo acontece segundo um princípio que dá a sua legitimidade racional. Este mundo das representações, concebido pelas ciências, é sempre visto em seu modo de interação. E assim, tal forma de conhecimento, por mais rigorosa e minuciosa, somente percebe como e por que as coisas se relacionam, mas não propriamente o que as coisas são. A ciência é propriamente descritiva e não diz da substância do mundo. Então, o que a ciência coloca para nós em todas as suas formas matemáticas, em todos os seus princípios, leis gerais, é apenas um modo de descrição rigoroso sobre os acontecimentos do mundo. Não que ela seja inútil, não que ela não seja válida, mas ela não nos mostra propriamente qual que é a raiz ontológica das coisas. Ela não nos diz o que as coisas são em sua essência, em sua substância mais fundamental. Trata-se de uma descrição dessas interações entre as representações que constituem propriamente o nosso mundo. E Schopenhauer quer mais do que simplesmente descrições rigorosas dos acontecimentos regulares das coisas que são sempre submetidas a este princípio da razão suficiente que diz que nada acontece no mundo por puro acaso. Nosso corpo, como uma das coisas conhecidas no mundo, pode ser percebido de forma imediata, como o fazemos em relação aos outros objetos, através da categoria de causalidade, das formas de espaço e do tempo, mas também de forma imediata, pela conexão que percebemos entre nossa vontade e nossas ações. Então, muito do nosso corpo é conhecido como um objeto tal como nós percebemos no mundo, ou seja, uma representação tal como todas as outras, quando submetido às relações de causa e efeito, no modo como nós somos atraídos pela Terra, pela ação da gravidade, pelo modo como somos levados para um lado, por outro, quando estamos dentro de um carro, etc. O nosso corpo tem as suas vicissitudes, tanto como um corpo físico, como um corpo biológico, também nas suas interações químicas, etc. Ele se situa no tempo e no espaço e é também
compreendido pelo modo com que nós agimos na nossa realidade. E essa ação é sempre pautada pelo modo como nós impulsionamos a nós mesmos a agir. Quando nós tratamos o nosso corpo como um objeto tal como todos os outros, nós o tratamos de forma mediada, quer dizer, nós mediamos nosso conhecimento das nossas pernas, dos nossos braços, das nossas mãos, a partir dessas categorias de causalidade e também das formas de espaço-tempo, que são formas de nossa intuição. Trata-se de uma mediação para conhecer o objeto. Agora, quando nós agimos, nós praticamos uma ação, nós, entre aspas, conhecemos o nosso mundo de forma não mediada pelo fato de que, entre nosso impulso para agir e a própria ação, não vigora nenhuma mediação necessária para que a ação aconteça. Significa dizer que nós temos acesso íntimo ao nosso corpo de forma não mediada pelas relações de causalidade e nem por essas formas de espaço e tempo. O conhecimento do corpo, então, é duplo, tanto de forma mediada quanto imediata. Tal como em Kant, o sujeito como coisa em si é uma vontade pura, assim também em Schopenhauer, o em si do mundo será pensado como vontade, não limitado apenas ao sujeito. Em Kant, nós temos duas coisas em si, ou seja, de algo que ultrapassa o âmbito fenomênico. Tanto o em si do mundo, em termos de sua objetualidade, quanto também o em si do sujeito. Porque nós podemos pensar, o que são os objetos do mundo em si mesmos, para além do modo como nós os conhecemos a partir de nossos conceitos, de nossas intuições de espaço e tempo. A gente pode dizer que o que eles são em si ultrapassa este âmbito fenomênico. Agora, nós podemos pensar também o que somos nós como sujeitos de conhecimento em nós mesmos. O que é o sujeito em si para antes, é difícil falar para além, mas também pode ser falado, antes daquilo que estabelece o sujeito como um ser de consciência, que pensa, que tem determinadas considerações de mundo, que tem determinados conteúdos ideativos. O que é o sujeito em si? Que o produz de forma íntima e interna, sem que esteja em jogo a mediação pelas formas de espaço e tempo e pelas categorias. Bom, de acordo com a concepção de Kant, uma dessas formulações seria de que o sujeito é uma pura vontade, ou seja, uma vontade capaz de agir autonomamente por si mesma, independente de qualquer outro impulso, estímulo, interesse advindo da relação com os objetos exteriores que poderiam ser fonte de interesse para nós. De forma análoga a como nossa vontade se manifesta em nossos atos, podemos pensar que essa mesma vontade, como em si do mundo, se manifesta de forma imperfeita e precária em todos os outros objetos vegetais e animais. Então, o que é a vontade para Kant, quando localizada como em si do sujeito? É um puro poder de produzir ações. Um poder absolutamente autônomo, absolutamente espontâneo, que não deve nada a outra realidade qualquer, e então é capaz de produzir a ação por si mesma. O que Schopenhauer faz? Ele extrapola esse conceito de vontade como o em si do sujeito para o âmbito de toda a realidade fenomênica que nós conhecemos. E ele vai dizer, então, que existe uma vontade, aqui em português a gente pode fazer este jogo, essa diferenciação interna, que em alemão não é possível. Porque em alemão, curiosamente, todos os substantivos têm inicial maiúscula, como mesa, janela, vento, cadeira, etc. Todas as palavras em alemão têm inicial maiúscula. E no caso aqui, muitas vezes a gente gosta de diferenciar, na verdade isso é um procedimento padrão nas traduções de Schopenhauer, em que quando a gente quer localizar essa ideia de vontade como em si do mundo em geral, a gente coloca a vontade com V maiúsculo. E quando a gente diz da vontade que é essa nossa, como começa essa segunda frase, de forma análoga como a nossa vontade, com V minúsculo, quer dizer, essa vontade que nos impele a agir de acordo com princípios racionais, a gente coloca com V minúsculo. Então, e agora, o que Schopenhauer faz em relação a essa concepção de Kant? Ele vai dizer, olha, tudo aquilo que faz com que o mundo seja o que é, significa a emanação desta vontade, e aqui tomado com V maiúsculo,
para localizar este em si da realidade, ou seja, essa causa primordial a partir da qual todas as coisas ganham a sua realidade substantiva. Em cada fenômeno teríamos graus e formas de objetivação dessa vontade, que seria una, indivisível, sem fundamento, fora do tempo e do espaço, um impulso cego que quer sempre mais e de novo se afirmar na realidade. Então a vontade é o em si do mundo como uma força producente infinita, cega, absoluta, fora do tempo e do espaço, ela não é localizável, não é que ela começa num instante ou começa em outro, porque na verdade ela está fora desse quadro demarcado pela forma intuitiva do tempo. E também não é localizável espacialmente, como tampouco é possível de ser pensada como tendo várias formas, vários elementos que constituem-na em sua realidade mais própria. Ela é una, indivisível, ou seja, ela é absoluta. Tal como Kant havia pensado que as coisas em si mesmas, ou a coisa em si, era pensada também como absoluta, não relativa a nós, ou relativa a qualquer outro parâmetro que seja para aferir a sua realidade. Na verdade, a vontade, aqui no caso para Schopenhauer, é que é o fundamento de toda a realidade fenomênica, ou seja, de todas as formas de representação. Então, tudo aquilo que existe como um grau e uma forma específica com que esta força abismal, que é a vontade, como origem de todas as coisas, se objetifica, que ganha realidade nessas formas de representação. Então nós temos graus diferentes de objetivação da vontade, desde os minerais, passando pelas plantas, passando pelo instinto dos animais, até chegar a nós, seres humanos. Ao se objetivar como representação, a vontade se particulariza sob a ação do princípio de individuação. Cada ser no mundo representa o resultado incessante da afirmação da vontade, em eterno conflito consigo mesma em busca de sua maior objetivação. A vontade é una, indivisível e absoluta, um impulso de criação, de produção de realidade infinito, e que vai encontrando formas e graus de objetivação, e ela se diferencia, ela se particulariza em diversos elementos, em diversos seres, e nesse momento, então, ela se divide a partir da ação desse princípio individuationis, que é uma expressão em latim, que significa propriamente este princípio de divisão interna da vontade, que é tomado então como essa força que quer se afirmar o tempo todo, de forma inexorável. E na medida em que ela é pensada como dividida, fragmentada e alcançando as formas de existência própria como representações, nós temos uma divisão interna da vontade. E essa divisão interna significa, entre outras coisas, o fato de que a vontade, ela sempre, quando se manifesta como contradição, como sofrimento, como dor, na relação dos elementos parciais que constituem a vontade. Então, ao se particularizar, a vontade se particulariza como diversos fenômenos, diversas representações, seres que são pensados como em eterno conflito nessa busca incessante de afirmação da vontade, que é uma vontade de vida, que é uma vontade de existência. Embora seja dita como se manifestando em toda a natureza, como no ímpeto de crescimento da planta e no instinto dos animais, é no ser humano que ela, a vontade, alcança a sua forma mais perfeita pelo modo como se vincula à razão, tomando consciência de si. Então nós temos vários graus de objetivação da vontade, e quando nós pensamos a vontade nos seres humanos, nós chegamos em um ponto em que a vontade toma consciência de si. E nesse momento ela ganha um grau máximo nesse processo de refinamento com que ela vai se dividindo, se fragmentando nessa sua ânsia infinita de afirmação de si como este princípio movente, producente, produtor de realidade como tal. No ser humano, a vontade consiste em um querer infinito e sempre renovado, conhecendo apenas poucos instantes de apaziguamento, de uma satisfação precária, que quando se demora resulta no tédio ou monotonia, em alemão é Langeweile.
como para cada desejo satisfeito temos outros vários sem objeto real, como tais satisfações são não apenas precárias, mas resultam na monotonia, logo a vontade se manifesta essencialmente como dor, sofrimento e tédio. Trata-se de um pêndulo eterno entre o desejo como falta, dor e sofrimento e o prazer como satisfação monótona, entediosa, que para cada objeto que nos satisfaz de uma determinada maneira e de uma determinada intensidade, há vários outros que se abrem como objetos de desejo, de falta e que, portanto, significam apenas instantes precários nessa marcha incessante da vontade. Então, essa vontade concebida por Schopenhauer, essencialmente como um querer que não encontra aquele momento de repouso, de satisfação que fosse definitivo. Trata-se sempre de uma força cega, impulsionante, que tudo que encontra pela frente devora em seu ímpeto infinito desejante para encontrar sempre novas formas de satisfação. Então, a realidade humana, propriamente, não é pensada de um ponto de vista de uma psicologia empírica que vai, por assim dizer, comparar as pessoas em termos de seus graus de satisfação e de paz de espírito. Na verdade, cada ser humano vai ser pensado como se inserindo neste princípio ontológico mais geral, que é de uma vontade de vida que se afirma incessantemente, e na medida em que se divide, na medida em que tem diversos momentos diferentes para se manifestar como seres, indivíduos e formas específicas, ela se fragmenta e se percebe como contraditória e não encontra momentos de repouso. Trata-se desse querer infinito que ultrapassa toda barreira nessa sua fúria absoluta, cega, desiderativa em relação à realidade. Então, a realidade humana, nesse sentido, ontologicamente considerada por Schopenhauer, é uma oscilação constante entre a dor da falta do desejo, o sofrimento, por um lado, e a satisfação precária, e quando se demora, resulta em tédio e monotonia. Então, não há esse ponto de ancoragem para uma vontade em que ela possa, por assim dizer, refrear de forma definitiva esse seu ímpeto do querer incessante. A figura mitológica emblemática para essa perspectiva de Schopenhauer é Ixion, condenado por Zeus em virtude de ter seduzido Hera, a ser amarrado em uma roda de fogo a girar infinitamente, exceto por breve momento por ação da lira de Orfeu. Da mesma forma, a vontade incessantemente se afirma como vontade de vida, arrastando a tudo e a todos em seu ímpeto desejante. Então, Ixion é uma figura mitológica grega que é referida por Schopenhauer para demonstrar esta fúria do desejo que é incessante, e o interessante aqui é como que essa roda acabou parando apenas em um determinado momento. Quando? Na relação com a música. Isso aí já vai dar uma dica do que vai acontecer mais para frente aqui nessa demarche argumentativa e conceitual. A vontade não encontra repouso. Significa que ela demarca a existência humana como uma subjugação infinita. De tudo aquilo que nós vemos, percebemos, aí essa vontade desejante infinita sem encontrar um momento que seja um repouso definitivo. Porque depois desse encontro com Orfeu, a roda de Ixion continuou girando, fazendo com que ele, tal como todos nós, estejamos submetidos a esta fúria desejante de uma vontade cega, absoluta e sem repouso. Em virtude dessa perspectiva, essencialmente pessimista da relação entre o desejo e a realidade, Schopenhauer irá preconizar a ideia de um ascetismo, de um recolhimento da vontade, de sua negação. Então, existe uma ética imediatamente conectada com essa concepção ontológica da realidade a partir da vontade, que é o fato de que o que caracteriza propriamente a bem-aventurança para Schopenhauer é o quietismo da vontade, é cessar os desejos, é fazer com que o mundo não nos afete como fonte de interesses, de volições, de desejos, de ânsias e etc., que tudo isso reunido demarca propriamente o quanto é que nós somos marcados precisamente por essa fúria da vontade em seu querer de afirmação contraditória, perene na nossa relação com a realidade. Então, existe uma ética da anulação do desejo na ligação com a realidade.
Qualquer pessoa que tenha tido contato com o budismo vê claramente a influência aqui. Aquela percepção de mundo budista em que nós nos submeteríamos ao princípio de correção, da fala correta, do andar correto, da alimentação correta, o caminho do meio, tudo isso, de alguma maneira, é trazido para dentro da filosofia de Schopenhauer como um princípio ético imediatamente ligado a essa percepção do quanto a vontade é esta fonte de sofrimento incessante pelo modo como ela nos impulsiona de forma inapelável, absoluta e cega a querer todas as coisas sempre de novo e mais uma vez e para além de tudo aquilo que nós podemos conseguir em momentos de precária satisfação que facilmente redunda no tédio e na monotonia. Embora essa perspectiva ascética seja enfática devido à sua duração e radicalidade, não é a única forma de negação da vontade. Partindo da ideia kantiana de a contemplação estética passar necessariamente pela negação dos interesses, Schopenhauer irá conceber a experiência estética como outra forma de quietismo para a vontade. O gênio artístico transforma-se em um puro sujeito do conhecimento, sendo capaz de contemplar intuitivamente as ideias, renunciando ao princípio de individuação. O ascetismo preconizado por Schopenhauer, ele tem essa vontade. O ascetismo preconizado por Schopenhauer tem esse privilégio de demarcar uma vida em que a vontade é anulada pelo modo com que as pessoas se retraem em relação ao mundo como fonte de desejos, de interesses, de ansiedades de toda ordem. Só que não é só lá que Schopenhauer vai encontrar uma forma de anulação da vontade que quer a tudo e todos de forma incessante. Kant já havia concebido o juízo de gosto sobre a beleza como pautado na abstração de todo interesse na relação com o objeto. Julgar um objeto como belo significa, entre outras coisas, abstrair de nosso interesse, que pode ser despertado pelo objeto, ou que pode ser satisfeito por um interesse que nós já tínhamos, e, ao mesmo tempo, prestar atenção na forma. Trata-se dessa dupla raiz da atitude contemplativa. Ora, Schopenhauer vai ver aí, nesse momento, nessa abstração de todo interesse, uma forma de quietismo da vontade, ou seja, de anulação da vontade. Só que se trata de uma relação necessariamente ligada à obra. É necessário uma obra, a atitude contemplativa com ela, de modo a fazer com que, a partir desse contato com esse objeto, nós possamos então negar essa vontade, pelo menos neste momento. E este momento é precioso, ele é importante para Schopenhauer pelo modo com que essa vontade é negada como fazendo parte dessa própria articulação da obra. O gênio que produz a obra, nesse momento, transforma-se em um puro sujeito de conhecimento. E isto é mais uma herança da concepção estética kantiana, pelo modo com que Kant concebe a arte, a beleza, como sendo um fenômeno essencialmente cognitivo. Quem leu a estética de Kant percebe claramente que a ideia de jogo das faculdades, de jogo livre, da ideia de conhecimento em geral, e todos os elementos que ele mobiliza com a forma da finalidade sem fim e tudo mais, a conformidade a fim, tudo isso é mobilizado a partir de conceitos epistêmicos, cognitivos. E o Schopenhauer vai radicalizar essa ideia epistêmica, cognitiva, epistemológica, gnoseológica de Kant, rumo à ideia de que, na arte, seja o gênio que produz, seja a pessoa que contempla a arte, ambos têm uma percepção de si como apenas sujeitos de conhecimento, abstraindo, ultrapassando, negando todo o ímpeto desiderativo na relação com o objeto. Daí essa expressão, puro sujeito do conhecimento, sem nada de ordem volitiva que pudesse colocar em xeque algo dessa universalidade que foi falada insistentemente por Kant. E esse último item aqui, que é importante, é o fato de que o gênio é ligado à possibilidade de contemplar intuitivamente as ideias. As ideias são importantes para a concepção de Schopenhauer sobre a arte, em virtude do modo como cada obra de arte será dita como exprimindo. As ideias
seriam formas supremas de acesso à vontade como coisa em si, contempláveis de forma imediata, ou seja, sem mediação por conceitos. A ideia platônica é posta em íntima associação com a coisa em si de Kant. Ambas se situam para além do âmbito sensível e fenomênico, são absolutas, incondicionadas e para além das relações espaciais e temporais. Então, a ideia para Platão é aquilo a partir do qual as coisas são compreendidas, e no caso da ideia do bem, a partir da qual as coisas vêm a ser. As ideias não estão no mundo sensível, elas não fazem parte deste âmbito que é variável, que é assimilável pela nossa sensibilidade. As ideias estão para além disso, estão num âmbito, num plano inteligível. Ora, quando Kant fala da coisa em si, ele também aponta para algo que está para além do âmbito sensível, que ultrapassa o âmbito fenomênico. Então, Schopenhauer fez a conexão entre a ideia platônica e a coisa em si de Kant e vai dizer que a arte é aquele momento em que a ideia é capaz de ser intuída e não conceitualizada pelo artista ao conceber a arte. A obra de arte vai ser, então, uma forma de expressão da ideia, e essa ideia vai ser tomada pelo Schopenhauer como uma forma de objetivação da vontade de grau elevado. As ideias são a coisa em si em sua forma mais imediata, como representação alheia ao princípio da razão suficiente, sendo acessíveis apenas ao gênio ou a quem se coloca em posição análoga à dele. Então, a coisa em si significa, em Kant, aquilo que ultrapassa o âmbito fenomênico. Para Schopenhauer, aquilo que ultrapassa o âmbito fenomênico vai dizer respeito a esse em si do mundo que é a vontade. Ora, a ideia será, então, essa expressão imediata da vontade, só que de forma intuitiva, não mediada por conceitos, e também não mediada por essa relação espaço-temporal que é típica dessas formas de ver a realidade que demarcam o mundo como representação, tal como dito lá na primeira frase do livro de Schopenhauer. Então, a ideia é algo que ultrapassa as vicissitudes desse mundo fenomênico, e é propriamente a isso que nos dá acesso a cada obra de arte bem realizada, bem conseguida. A fruição do belo, o consolo proporcionado pela arte, o entusiasmo do artista que faz esquecer a penúria da vida, essa vantagem do gênio em face de todos os outros homens, única que o compensa pelo sofrimento que cresce na proporção de sua clarividência e pela erma solidão em meio a uma multidão humana tão heterogênea. Tudo isso se deve ao fato de que o em si da vida, a vontade, a existência mesma, é um sofrimento contínuo, e em parte lamentável, em parte terrível, o qual, todavia, se intuído pura e exclusivamente como representação, ou repetido pela arte, livre de tormentos, apresenta-nos um teatro pleno de significado. Este aí é o parágrafo 52 do Mundo como Vontade de Representação, em que o Schopenhauer faz uma apresentação enfática, eloquente, do quanto é que a arte é significativa para ele, pelo modo com que, na intuição das ideias através da arte, nós temos uma forma de acesso intuitivo a este em si do mundo que ultrapassa, pelo menos de forma momentânea, esses tormentos aos quais nós somos submetidos diariamente, o tempo todo, na nossa relação com a realidade. Então é uma espécie de júbilo por essa ultrapassagem intuitiva em relação àquilo que perfaz o mundo. Uma espécie de salto para o em si das coisas, de modo a nós podermos contemplar de forma intuitiva esta raiz primordial da nossa relação volitiva com as coisas como fonte de desejo e, portanto, sofrimento. Mas um dos elementos dessa frase é interessante aqui. É necessário um grau de sensibilidade apurado para ter acesso a este plano de contemplação do em si do mundo como pura intuitividade. A ideia de o artista ser um puro sujeito de conhecimento. O preço a ser pago é propriamente uma espécie de excesso de sensibilidade para as coisas do mundo, tal como nós vivemos. Quer dizer, o artista não vive apenas aquele instante, aquele momento em que faz arte, em que toda a sua potência de intuição do em si das coisas
se consolida, se consubstancia. No caso, o artista vai ser sempre aquela pessoa que acaba sofrendo mais do que todas as outras em virtude, precisamente, dessa sua sensibilidade extra para com a nossa realidade. Todas as artes serão concebidas assim, pelo modo como a vontade é negada mediante esta relação intuitiva e imediata com sua manifestação mais perfeita, a ideia. A metafísica do belo consiste, de acordo com Schopenhauer, na doutrina da representação, na medida em que esta não segue o princípio de razão, independente dele. Então trata-se de uma metafísica do belo, de fato, tal como é o título de um dos livros de Schopenhauer, ou seja, de uma concepção filosófica em que nós concebemos o real, concebemos a realidade a partir de um salto qualitativo em relação a ele. E nós aqui dizemos, através de Schopenhauer, que a arte nos dá acesso a esta raiz ontológica de todas as coisas. É um privilégio, tanto para quem produz, para quem contempla a arte, este acesso intuitivo a algo que, para todos os mortais comuns, é percebido sempre, é vivenciado sempre como um enorme palco de martírios e sofrimentos. Tais artes, entretanto, são colocadas em uma hierarquia, de acordo com a perfeição com que representam a luta da vontade consigo mesma. Como eu falei, a vontade é pensada como contraditória, pelo fato de que toda particularização da vontade entra em conflito com todas as outras particularizações da vontade. Todo organismo é um conjunto de forças, de seres unicelulares e de pluricelulares que estão em conflito constante uns com os outros para afirmar a sua própria existência. Então, e assim também se dá em relação a todos os outros seres, organismos e corpos que existem. Então, a vontade é essencialmente essa contradição. E a arte manifesta, de alguma maneira, diversas formas de contradição e que podem ser pensadas de diversas maneiras. Desde a arquitetura, que representa estádios elementares de objetivação da vontade, até a tragédia, a arte sublime, temos graus de perfeição de representação das ideias. Nos níveis mais baixos estão a arquitetura e a hidráulica. Por que os níveis mais baixos? Porque nessas duas artes nós temos contato com o que há de mais elementar na natureza, que é a terra, a água, as massas, os corpos, o peso, seguidos pela jardinagem e pela pintura e escultura de animais e paisagens. Porque nessas outras artes nós já temos uma elaboração mais refinada sobre as coisas, de modo a não termos essa relação tão direta com essa massa, a matéria que compõe o mundo. Mais acima, a pintura histórica e a escultura. Depois, a poesia. E, no grau mais elevado de possibilidade de apresentação das ideias mais significativas, é a tragédia, no final do item 51. Por que a tragédia está colocada aqui nesse final? Porque ela é propriamente uma arte que lida com a contradição da vontade em uma forma bastante eloquente, bastante forte, bastante pronunciada. Lá, a vontade é pensada nessa relação entre o arbítrio e o destino, e a eloquência com que isso é mostrado aponta para esta sublimidade da tragédia na relação com as ideias como expressão do em si do mundo como vontade. Em cada uma dessas artes, a singularização, a individuação, cede lugar ao movimento universal, em que a vontade renuncia à sua especificidade objetivada, tornando-se acessível pela contemplação intuitiva das ideias. A arte é aquele momento de produção de realidades em que nós nos tornamos conscientes acerca desses princípios que subjazem a existência como tal. Ora, o que caracteriza propriamente a existência é a submissão ao princípio de individuação, ou seja, nós temos sempre formas particulares de vida. Na arte, nós acedemos a um plano em que nós temos acesso a este em si do mundo de forma universal. Em cada etapa dessa escala aí das artes, nós temos graus de universalização desse acesso a esse em si do mundo ligado à ideia. Não sei se vocês repararam, mas em todo esse percurso aqui das artes, está faltando uma: a música. Já a música está reservada um lugar especial na metafísica do belo de Schopenhauer.
pois, de acordo com ele, a música, não exprime mais as ideias, mas a própria vontade. As ideias estão para a coisa em si, assim como a música está para a vontade, sendo a arte musical uma forma imediata de sua objetivação. Então, a música não exprime mais as ideias nesse seu teor intuitivo, que é privilégio do gênio, porque para Schopenhauer a música ela mesma já é, por assim dizer, metafísica. Ela já nos conecta diretamente a este em si do mundo que é a própria vontade. E aí ele vai dizer de uma analogia entre os tons mais graves da música com aquilo que há de mais terreno na nossa existência, até ligar os sons mais agudos àquilo que há de mais evanescente na realidade. A música vai ser pensada então como uma arte privilegiada, porque ela é uma emanação direta da vontade, como se a música, em seu caráter não ligado às representações sensíveis, não ligado à massa da matéria como é a arquitetura, não ligado à visibilidade do mundo externo, como é o caso da pintura, ela nos situasse diretamente a essa interioridade do mundo em sua raiz volitiva, que é propriamente a vontade como esta força producente do real, esse princípio de produção de todas as coisas. Então existe uma metafísica da música que faz com que a música, seja uma arte privilegiada. E não vai ser em nada por acaso que o livro de Nietzsche sobre a tragédia vai ser propriamente pensado a partir da música. O primeiro título do livro de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, tinha como subtítulo O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música. E muito da concepção de Nietzsche, do vigor da tragédia grega, virá dessa concepção da música como ligada diretamente a este princípio de eclosão, de produção, de origem da realidade como tal. É a partir deste fundo de produção do mundo, pensado em sua dimensão ontológica, é que Nietzsche vai conceber toda a formação, o desdobramento da arte trágica. Muita coisa da filosofia de Schopenhauer ficou por falar aqui na nossa apresentação. O nosso tempo é pequeno, nós não teríamos como fazer uma abordagem mais detalhada. Muita coisa da filosofia de Schopenhauer ficou sem exposição suficiente aqui, nessa nossa apresentação. Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha havido interesse de vocês por aprender um pouco mais sobre a filosofia deste grande autor. Um abraço e até a próxima.